que eu queria, bom, ouvir que queria que todo mundo ouvisse na real o que tem para dizer sobre isso, né? Bom, para começar, a gente está vendo uma tecnologia que ela promete uma transformação, no mínimo, do nível da internet, né? Tem gente falando que é uma coisa que vai ser ainda mais grandiosa, né? Se a gente for pensar como era a internet antes daqueles nossos 56 kbps lá da discada, que a gente, para ouvir uma música, por exemplo, a gente tinha que esperar chegar de algum lugar e tudo mais. E naquela época a gente estava vendo já uma transformação e uma conexão com o mundo. Quem não lembra lá de 2001, 2002, o primeiro filme que a gente começou a ver transferido pela internet, eu lembro, era o Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha. A galera fazendo pirataria. Então, hoje a gente vê a possibilidade de existir um programa como esse, né? Que não dava para imaginar isso quando a gente estava falando da internet lá atrás, no modem de 56 kbps, quando a gente estava descobrindo o Google, né? Cara, a inteligência artificial, tem gente dizendo que a gente está mais ou menos nessa época. Imagina quando a gente chegar na fibra ótica, entre aspas, aqui, da inteligência artificial. A gente já olha para ela como uma solução, às vezes até grande demais. A gente viu pessoas usando inteligência artificial como se fosse psicólogo, por exemplo, né? O que você está vendo? Como é que a gente está... Essa ferramenta, na tua opinião, somado aos hábitos de consumo de internet que a gente já tem em 2026, que tem a ver com o custo de atenção das coisas, né? A gente fica menos tempo, ou tende a ficar menos tempo, cada vez mais raras pessoas leem um livro, por exemplo. Mais a inteligência artificial e o avanço dessas tecnologias, a gente vai fritar, ou a gente vai ficar como? Quase sempre as pessoas perguntam, Igor, sobre o futuro, não? O dramático para o historiador é que, com alguma sorte, eu sei alguma coisinha do passado, mas o futuro, o que vai acontecer, é muito difícil. Estamos diante de uma grande mudança. A Revolução Industrial ela liberou o ser humano em parte de uma parte do trabalho braçal. As máquinas fizeram. Ainda que a Revolução Industrial se faça com trabalho humano associado a máquinas. Pelo contrário, o surgimento das máquinas aumentou a prisão do trabalho para muita gente. Trabalho infantil, trabalho feminino e assim por diante. A nossa inteligência artificial está prometendo fazer o mesmo pelo cérebro. Ou seja, libertar as pessoas desse peso de procurar. Quando você citou o início da internet, eu acompanhei o início da internet, acompanhei a revolução que significa isto. Sou a geração, eu sou um baby boomer, eu sou de 63, provavelmente penúltimo ano baby boomer, outros datam como último. Eu acompanhei essa revolução. Memória. Eu me lembro das coisas de 256 megabytes, eu lembro das coisas de 500 megabytes, eu lembro das coisas chegarem a 1 terabyte. Né? Hoje nós temos aqui um 4 bytes de nonilhões de bytes. É 1 seguido de 30 zeros. Porque esta internet das coisas, mais a inteligência artificial, ela vai pressupor uma nova medida. Nós não podemos nem imaginar o que seja um petabyte. Não podemos nem imaginar isso. Se o homem foi à Lua com memórias de computadores que hoje estariam menores do que do meu celular, então o que significa isso? O Yuval Harari, no livro Nexus, fala dessa visão ingênua de conhecimento, que as pessoas acham que quanto mais conhecimento, mais livre você será, o mundo será mais liberto. Nós não mexemos apenas na capacidade de busca e de pesquisa. Então, existe um patamar, que seria o patamar que você citou, o patamar do Google. Ao invés de eu abrir a Barça ou a Britânica, eu acesso o Google. Então eu acelerei a busca. O que faz a inteligência artificial é o que mais se aproxima do próprio cérebro humano de criação. É uma inteligência artificial generativa, geradora de coisas. E já há uma super inteligência artificial. Ela tem consciência, um recente diálogo com um intelectual, ele constatou, eu acabei de fazer um longo diálogo que está indo ao ar também com Claude, sobre contradições, sobre Claude me agradando, perguntas por que escolheu um nome que em latim quer dizer o que manca, né, Cláudio, aquele que manca. Por que ela escolhe esse nome? Acabei de gravar uma longa conversa com a Claude, com o Claude, não sei se é it, ele ou ela, e dá respostas muito interessantes. Mas
Ao expandir a memória, não é apenas a expansão da busca, é a capacidade de equalizar as pessoas, já que você e eu e qualquer pessoa aqui, sabendo alimentar o prompt, nós faremos um texto de qualidade. Uhum. Perfeito. Né? Eu posso equalizar habilidades, como se eu adquirisse uma capacidade nesse momento de estar ao lado de grandes autores. Não há ainda uma inteligência artificial, apesar do nome ser usado. O que nós temos é um sistema que vai reunir tudo que é feito. Metáfora que o Marcos Brus usa no livro Seremos Dados é um espelho. O espelho sempre mostra o passado. Então eu posso pedir à minha inteligência artificial, faça um texto imitando Clarice Lispector. Ele vai fazer um texto muito bom. Se eu der o prompt e for educando, vai dar um texto muito bom. Mas nunca causará o impacto que em 1943 teve a Clarice quando lançou Perto do Coração Selvagem, ou A Paixão Segundo GH, e outros textos, ou A Hora da Estrela, seu último romance. O que significa isso? Eu tenho uma internet espelho, uma atividade espelho que mostra o passado, que não pensa ainda, apenas simula o pensamento humano, mas ela está crescendo exponencialmente, mais do que geometricamente. Significa que talvez em breve sente. Você diz que a grande revolução, você indicou, para mim, a maior revolução será o dia que esta inteligência artificial for associada a objetos antropomorfos, a robôs, e você tenha disponível no mercado, por exemplo, um robô amigo, treinado para lhe agradar. Um robô amigo que só queira escutar, concorde com você, que só diga expressões como é fogo, é difícil, é foda, eu te entendo, é foda. Acabou a humanidade, né, professor? E que eu possa escolher, já pensou, todo o seu imaginário sexual, não precisa desenvolvê-lo, não queremos, mas no corpo perfeito que você deseja e dizendo o que você quer. E você possa educá-lo. Não, um pouco mais submissa, um pouco mais atrevida, um pouco mais... E você pode decidir os decibéis do gemido da sua companhia. O dia que surgir isto sim é uma revolução, porque esta particularização, essa customização da atenção vai ter chegado a um ponto incontrolável. Se eu posso fazer hoje terapia, eu conheço uma pessoa que faz com inteligência artificial, imagina quando for customizado a ponto de ser um ser humano sentado, me entendendo. E quando apontar contradições, aponte no grau que eu quiser. Você não deve me contrariar completamente, você pode dizer que aqui eu poderia ver esse aspecto, mas deve sempre me apoiar. É melhor que qualquer terapeuta. Não sei se é mais eficaz, mas é melhor. Eu fico pensando, esse cenário que você está descrevendo aí, ele me parece perfeitamente possível, sabendo que agora o que falta para que isso seja possível é o tamanho do contexto das LLMs, né? Então, à medida que isso vai expandindo, ele vai conseguindo carregar todas as informações de um paciente específico, isso vai se tornando possível. No entanto, será, assim, quando a gente pensa em, putz, eu queria que fosse um ser humano para eu conversar, porque um ser humano, ele reage, um ser humano, ele se conecta, um ser humano... e mesmo que a gente imagine que uma máquina vá conseguir fazer tudo isso, eu, que sou um millennial, eu imagino, preferir, em geral, seres humanos para... Eu não quero conversar nem com o robô do telemarketing, quanto mais fazer uma consulta de psicólogo. É que o robô do telemarketing imita mal um ser humano. Bom, não? é verdade. E nós estamos diante de um patamar que vai fazer muito melhor. Não é ainda, e não será talvez o paraíso. Tem um estudo feito pela Universidade de Cornell que submeteu 3 grupos de alunos a fazer um texto. Um grupo não pôde usar nenhum recurso, só criou o texto. Outro grupo pôde utilizar sites de busca como o Google e um terceiro pôde usar ChatGPT. O resultado dos textos foi muito parecido. Bons alunos de uma excelente universidade americana produziram textos muito parecidos. O que é surpreendente nesse estudo, que é de 2025, é que 89% dos alunos que usaram sua própria capacidade sem auxílio, sem bengala, ou os do Google, eles podiam reproduzir 89% do texto que eles criaram. Os que utilizaram ChatGPT reproduziam 13%. Entendi. Então, o que aumentou é uma capacidade produtiva sem aumentar uma consciência do que se faz. Caracterizando o que se usa o termo, Brian Roth, para falar de uma podridão mental, que é gente produzindo muita coisa, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, muita coisa, mas sem consciência do que está fazendo. Então, eu posso sintetizar todos os livros em minutos, mas a experiência dessa síntese pronta
ela não é a mesma experiência. Eu acabei de reler Ana Karenina, porque eu tinha lido jovem, Tolstói, traduzido do francês. Então fui ler a tradução de um amigo meu que lançou Ana Karenina e foi extraordinário, um livro extraordinário, agora traduzido do Rio, Irineu Franco Perpétuo, tradutor. É extraordinário. E o bom do livro é que é aquele livro que faz bem pro tríceps, sabe? O livro que você segura e define o tríceps. E essa experiência de ler um livro gigantesco e que eu tomei por mim, que eu vou reler obras grandes, ela é um exercício mental. Então, até ela entrar na sala, quando Ana Karenina chega a uma sala, o que ela já descreveu, ela obriga meu cérebro a uma velocidade oposta à que eu estou acostumado. Entendi. Então ela entra, a porta abre, ela sente um leve odor na porta de madeira, mas depois ela entra, há um tapete vermelho do lado esquerdo que descreve uma cena de um bosque. Até ela sentar... Então, tudo é num ritmo oposto a Velozes e Furiosos. Perfeito. Eu considero Velozes e Furiosos o ritmo contemporâneo de cinema clássico. Explode um carro, quando o carro está explodindo, caem mais dois explodindo, e um cara rola por cima explodindo também. Você não tem um minuto para... Os cortes são muito curtos. Isso. Daí você vai para o cinema iraniano, você vai para o cinema francês de expressão, e aí tudo é... lento. No outro tempo, né? No outro tempo. A grande questão é que esse outro tempo destrói sua consciência e sua capacidade. Veja, eu tenho diploma de datilografia. Nossa, tá. Exato. É uma das minhas inúmeras habilidades inúteis. O teclado da datilografia, o teclado QWERTY, que é o mesmo que se usa até hoje. Por que a letra A está no dedo mínimo? Porque ela é muito usada em todas as línguas latinas e ocidentais. Se eu colocar a letra A no indicador, que é muito mais forte, eu vou teclar, eu vou datilografar em uma velocidade que as teclas não conseguem voltar. Os que nos acompanham e têm mais colagem não imaginam o que eu estou falando. A máquina pressionava uma alavanca, que pressionava um tipo, que pressionava o papel com uma fita. Muito bem. Eu vou fazer recurso para que eu não consiga datilografar tão rápido para não estragar a máquina. Ou seja, a máquina é mais atrasada do que o humano. E quando dava um problema, o problema era da máquina. Sim, tá. Hoje eu digito, e não importa a velocidade que eu tenho, ele vai mais rápido. E se dá um problema, o computador sempre nos diz, o idiota é você. Se você soubesse formatar isso, se você soubesse fazer isso, o imbecil é sempre o usuário. Sempre o usuário. Então nós criamos uma dimensão não humana da tecnologia. Essa dimensão não humana deixa as pessoas muito estressadas. Todos nós, e olha que eu fui alfabetizado da maneira antiga, temos dificuldade hoje de ler um texto do Zap, porque você deduz na velocidade do Zap. Tá, então a pessoa me diz, acabei de receber um convite para uma peça de teatro, a pessoa me disse que será em tal lugar, tal teatro às 20 horas. E eu respondo a ela, e que horas? Então eu, que sou um bom leitor, eu leio tão rápido que eu passo por cima. Isso está coletivo.